O mundo espiritual ainda tão desconhecido está bem perto de nós. O conhecimento que nos foi legado por Allan Kardec e outros grandes vultos permite-nos hoje entender e nos preparar. O mundo espiritual é a nossa verdadeira casa. Sejam todos bem-vindos. Calamidades é o tema do vídeo de hoje, amigos. Olá, seja bem-vindo aqui ao canal A Resposta Está na Estrela. Chamo-me José Manuel e hoje vou falar um bocadinho sobre as calamidades, sempre de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita. Este tema das calamidades, ele provoca sempre muita inquietação, gera também muitas perguntas. Calamidades, falo de secas, de terremotos, de epidemias e outras tragédias, mas faz com que nós tenhamos perguntas e porque é que acontecem e se é natural. E porque é que matam tantas pessoas? É natural que eu me faça essa pergunta como humano, qual é o sentido deste sofrimento? Porque é que as pessoas têm que passar por estes sofrimentos? E quando eu estou perante estas calamidades, sejam elas porque as vejo ao longe, nós hoje temos uma facilidade enorme de ver através da televisão, mas também quando eu as vivo presencialmente, porque aconteceram na minha cidade ou perto ou no meu país, eu muitas vezes também questiono onde é que está Deus, ou seja, se Deus gosta de todos os seus filhos, porque é que permite, por exemplo, que numa determinada calamidade morra tantas pessoas? A doutrina espírita não nos alivia, não nos retira a dor, mas de alguma forma nos ensina e nos faz ver também a razão da dor, e nós todos sabemos porque muitas vezes passamos por dores, mas também nos mostra a imortalidade da alma. Também sabemos que depois desta reencarnação voltamos ao mundo espiritual para uma próxima e outra reencarnações, mas também nos apresenta a justiça divina, ou seja, nós não temos um Deus que nos castiga, não é um Deus autoritário, não é um Deus de amor, mas que nos deixa também passar pelas situações porque são formas de aprendizado e de progresso espiritual. Todos sabemos o que é que são as calamidades, não é? Mas nós podemos também analisar este assunto de uma forma material, ou seja, nós vemos o que é que se passa, nós sentimos aquilo que se passa, nós sentimos a dor, mas também podemos analisar de alguma forma, de uma forma espiritual, ou seja, o porquê das calamidades. Tudo tem uma razão. Ou seja, não há agora uma situação de uma calamidade porque aconteceu. Não, tudo tem uma razão, amigos. Aceitando então que a verdadeira vida é a vida espiritual e que o espírito é imortal, todas estas situações que nós passamos pelas calamidades têm então um propósito de aprendizagem e também, grande parte das vezes, de resolução de pendências anteriores, de outras reencarnações, amigos. Uma parte das calamidades são reais, ou seja, reais quer dizer, tinham que acontecer porque fazem parte da própria evolução do planeta, ou seja, através de uma calamidade, novos continentes, por exemplo, estou-me a lembrar agora aqui que se calhar novos continentes nascem, etc. Ou seja, são acontecimentos que têm a ver com o próprio crescimento da Terra. A Terra também está num processo de evolução. A Terra é viva, não é um ser vivo, não é um ser, mas o que eu queria dizer é que a Terra está viva, a Terra cresce, a Terra evolui. Temos que aceitar que as calamidades também não são castigos. Deus não está, como eu falei anteriormente, Deus não está a castigar ninguém. Não vamos agora aceitar que aquelas pessoas morreram porque Deus não gostava delas ou porque Deus tinha que as castigar. Não é assim que funciona. Deus é infinitamente bom,
ou seja, tudo aquilo pelo qual nós temos que passar são provas, são provas que nos vão permitir então o crescimento espiritual, e esse crescimento espiritual ultrapassam na prática também os limites desta reencarnação. Não se esqueçam que nós estamos reencarnados aqui no planeta Terra, mas temos já outras reencarnações para trás e temos um histórico de acontecimentos bons, mas também temos um histórico de acontecimentos maus, e cada reencarnação é a oportunidade que nos é dada e que Deus nos dá também para melhorarmos como espíritos. Atualmente, quando acontece uma calamidade, nós temos uma oportunidade de ver como o ser humano se consegue unir para ajudar. É interessante que no dia a dia nós até nos queixamos de que parece que ninguém ajuda ninguém, e é verdade, nós estamos muito concentrados no nosso egoísmo, mas quando acontece algo de grande nós unimos-nos. Pode ser que também seja um início para que do futuro não nos unamos só em calamidades grandes, mas também nos possamos unir quando são calamidades, se é assim que se pode chamar, pequenas, às vezes o sofrimento de alguém que está ao lado. Mas cada vez que acontece uma calamidade, o ser humano une-se, e ao unir-se eleva a vibração, e esse nível de vibração faz com que o nível de vibração da Terra também se eleve, amigos. Mas há uma situação também mais delicada que convém sempre falar, que é o chamado desencarne coletivo. O que é o desencarne coletivo? Quer dizer que, por alguma razão, e muitas das vezes são situações que vêm de reencarnações anteriores, aquele grupo de pessoas precisava desencarnar em conjunto. Vou dar aqui um caso para que possamos de alguma forma também entender como é que funcionam os desencarnes coletivos. Vamos imaginar, por exemplo, que numa determinada época da Terra, um conjunto de pessoas foi responsável pela morte de um conjunto de pessoas. Vamos imaginar, por exemplo, vou dar o exemplo da Inquisição. Um conjunto de pessoas promoveram então o desencarne de tantas pessoas através do fogo. Essas pessoas nesse ano estiveram juntas para isso. Numa reencarnação mais à frente vão ser chamadas ao testemunho, ou seja, vão desencarnar também numa situação de fogo. E o que é que nós podemos aprender com as calamidades? Podemos aprender que são situações que nós não conseguimos controlar, sejam elas naturais ou não, nós não conseguimos controlar, mas podemos sempre fazer a nossa parte. Quer ajudar numa altura de uma calamidade grande, mas também, como eu falei há pouco, ajudarmos todos os dias aquela pessoa que está ao nosso lado e que precisa de uma mão, de um abraço, de uma palavra. Nós estamos a fazer o nosso papel, nós estamos a contribuir de alguma forma, e aí também estamos a ajudar calamidades. São calamidades bem mais pequenas, mas também são calamidades, amigos. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado aqui também pelo o apoio que dão aqui a este trabalho, aos conteúdos. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar sempre em baixo nos comentários do YouTube, que eu procurarei ajudar também. Se tiverem alguma dúvida mais particular, podem enviar por mensagem privada, que temos uma equipe que está disponível sempre para vos ajudar. Se puderem deixar um gosto, nós agradecemos. Se puderem partilhar, é sempre aquele ato de caridade que nós fazemos. Não se esqueçam, para os outros, nunca para nós. Se tiverem alguma dúvida sobre este caminho, estes vídeos que nós criamos é uma forma também de estarmos de mão dada, porque as provas e expiações são de todos, não há ninguém isento de passar. Portanto, quando estou aqui a falar com vocês, na prática também estou a ajudar de alguma forma a que os vossos obstáculos possam ser um bocadinho mais suavizados. Se gostam deste conteúdo também, podem nos seguir. Nós estamos presentes nas outras redes sociais, sempre com o nome A Resposta Está na Estrela, no Facebook, no TikTok e no Instagram também. Muito obrigado, amigos, e até à próxima.